terminam ali na Esplanada dos Ministérios. A Esplanada dos Ministérios, considerando que Brasília tem aquele mapa em formato de avião, né, a Esplanada estaria onde fica mais ou menos a cabine do avião, a cabeça do avião, e a Praça do Cruzeiro ficaria um pouco depois da cauda do avião, digamos assim, já fora daquele desenho das asas, mas ainda é a mesma via, que é chamada de eixo monumental, e a Praça do Cruzeiro fica bem no meio, no gramado central dessas vias, né, que tem muitas pistas, né, no sentido leste e sentido oeste. E eu estou aqui tentando me abrigar da chuva, Renan, para tentar fazer, né, imagens e fazer a cobertura desse ato final aqui na Praça do Cruzeiro. Muita movimentação de apoiadores. Fala pessoal, Christian aqui novamente com vocês, e hoje o Brasil viu duas cenas que definem perfeitamente o momento em que estamos vivendo. De um lado, a superação. Nicolas Ferreira, depois de centenas de quilômetros, chegou em Brasília, carregando não apenas uma mochila, mas a esperança de milhões de brasileiros que clamam por liberdade e por anistia. Do outro lado, nós temos a podridão moral. Durante um trajeto, aconteceu uma tragédia. Um raio atingiu um acampamento de um pessoal que estava em Brasília, esperando pela chegada de Nicolas Ferreira, que aconteceria na data de hoje. E muitos sofreram ferimentos graves e mais de 72 acabaram indo para o hospital. E qual foi a reação da Vênus Platinada? Qual foi a reação dos jornalistas que adoram pregar o amor e empatia? Sorrisos de deboche, com uma frieza psicopática. Hoje, no Democracia Não É Relativa, nós vamos mostrar a chegada triunfal de Nicolas e vamos esfregar na cara da Globo a hipocrisia de quem chora por militante do MST, mas ri do sofrimento de conservadores. O jornalismo morreu e o enterro foi hoje. Vamos falar do inonimável, da falta de humanidade. A notícia de que um raio caiu e vitimou pessoas que estavam acampadas pacificamente em Brasília deveria gerar comoção. Mas, ao noticiar o fato, o que vimos na Globo News? Um tom leve, jornalistas trocando olhares cúmplices, segurando o riso e tratando tudo como uma consequência de fanatismo. A mensagem subliminar estava clara. Bem feito, quem mandou vocês estarem lá? É isso o que chamamos de desumanização do adversário. Vamos fazer um comparativo agora com a outra parte? Vamos refrescar um pouco a memória seletiva que a esquerda adora ter? Há alguns anos atrás, aconteceram tragédias similares em acampamentos do MST, onde raios caíram e acabaram levando muitos integrantes desse movimento a também a sofrerem problemas de saúde, ou até mesmo tendo acidentes em estradas. O tom do noticiário era quase fúnebre. A música era triste e os apresentadores faziam discursos emocionados sobre a luta social, sobre guerreiros que estavam apenas lutando pela sua terra. Então, para o MST, a Globo quase fazia um luto oficial em sua solidariedade. Para os patriotas do Nicolas, escárnio é o Darwin Awards. Essa gente não é jornalista. Eles são militantes que perderam a alma. Eles dividiram o Brasil entre quem para eles é humanos, que são a esquerda, e a direita, que são coisas. E quando uma coisa sofre, eles não sentem nada. Mas nem todo o veneno da mídia conseguiu parar a história.
A chegada de Nicolas Ferreira com os demais em Brasília foi, sem exageros, cinematográfica, como nós tivemos no início do vídeo. A esquerda apostou que ele desistiria. O Centrão apostou que ninguém iria recebê-lo. E ambos erraram feio. Milhares de pessoas lotaram a entrada da capital. Parlamentares da oposição ao governo Lula, que muitos antes estavam tímidos, tiveram que correr para aparecer na foto. Parece que entenderam que a força popular estava ali, naquele asfalto quente e chuvoso. E qual foi a reação política que nós vimos disso? União da direita. Vários deputados, tanto do PL como de outros partidos de direita, estavam todos ali. O recado foi dado tanto para o Congresso quanto para o STF. Vocês podem prender, vocês podem multar e até mesmo censurar, mas vocês não têm isso aqui, que é o povo. A imagem do Nicolas exausto, mas em pé, contrastou com a imagem de ministros do STF encastelado e de senadores covardes para poder pautar qualquer processo que possa ter impeachment de algum ministro. Foi um dia em que a política saiu do ar-condicionado e voltou para as ruas. E isso está apavorando cada vez mais o sistema. E como foi que o Brasil reagiu à cobertura nojenta da Globo? A internet não perdoa, exatamente por isso que eles querem regulá-la, pois imediatamente as redes sociais foram inundadas por críticas. Desculpem, inundadas. O povo percebeu, o povo viu o sorriso no canto da boca dos apresentadores. Campanha de desmonetização e cancelamento de assinaturas e a exposição de patrocinadores começaram a rodar. Com isso, o tiro da Globo saiu pela culatra. Ao tentarem ridicularizar uma tragédia, a Globo apenas fortaleceu todo o movimento. Eles geraram a indignação necessária para até quem não estava participando das manifestações, para apoiar o Nicolas e por solidariedade. O consórcio de mídia não entende que quando eles mostram desprezo pela vida do cidadão comum de direita, eles empurram cada vez mais a população para os braços da oposição ao governo Lula. Eles acharam que o raio ia dispersar a multidão, mas o riso deles acabou energizando ainda mais a revolta do cidadão comum. Então, hoje nós choramos e nos confraternizamos por aqueles que sofreram com a tragédia, pois ainda 8 pessoas ainda estão hospitalizadas em estado graves, e oramos por eles e por seus familiares. Diferente da Globo, nós sabemos que toda vida é importante, independente de quem essa pessoa vota. Mas também celebramos a vitória de quem chegou. A caminhada acabou, mas a batalha pela anistia apenas começou. E agora, com a moral renovada e com a certeza de que a grande mídia é uma inimiga declarada da direita, Nicolas chegou, o povo chegou e a Globo também chegou, só que ao fundo do poço. Se você também sentiu nojo da cobertura da imprensa, deixe seu like no vídeo, comente aqui embaixo a hashtag GloboLixo e deixe sua mensagem de apoio ao Nicolas Ferreira. Compartilhe esse vídeo para que a verdade sobre a felicidade desses jornalistas chegue a todo lugar. Aqui a democracia
e a vida não são relativas. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.